E aí, meus queridos, última partezinha então das fontes energéticas renováveis, tá? Essa eu prometo que é mais curtinha. Então a gente vai começar falando de biomassa, né? A biomassa vai ser responsável pela produção a partir de qualquer resíduo, então, ah, orgânico, né? Eh, então, logicamente, a gente vai ter, ó, o biodiesel, a cogeração e o etanol, tá? Essas seriam as três principais, tá bom? O biodiesel, como que se obtém? Bom, é o uso de oleaginosas, né? E você pode também utilizar a gordura animal. Dentro das oleaginosas, a gente vai ter mamona, dendê, girassol, amendoim, soja, né? Tem alguns outros que você pode produzir também, mas essas aí são as mais utilizadas. O biodiesel, ele vai ter um grave problema, digamos assim, inicial, né? Você pode ver dendê. Se você já comprou óleo de dendê, você sabe que é bastante caro. Girassol. O óleo de girassol é mais caro que, por exemplo, que o óleo de soja, né? De amendoim, então, minha nossa, né? Pelo amor de Deus. Então, o que vai ficar sendo mais viável é a produção com mamona e com soja, tá? Um outro fator que a galera esconde, né, que é a produção do biodiesel a partir da gordura animal. Porque o que todo mundo, né, quer pregar e tudo mais é que é limpo e sei lá o quê. Então você pode ver que a maioria dos ônibus que usam biodiesel, eles são pintados de azul, bem clarinho, né? Porque, tipo, você já pensou? Fala, não, isso aqui é de gordura animal. Aí o que você desenha lá? Põe um bacon do lado do negócio, né? Então, não dá. Então eles tentam esconder isso. A cogeração é o resíduo da produção. Então, tipo, bagaço de cana, ó, laranja, madeira, né? Deixa eu só colocar aqui o slidezinho que eu esqueci. Esse aqui é das regiões com produção de biodiesel, né? O que você pode utilizar para o biodiesel. Então, ó, Dendê e Babaçu na região norte, né? No nordeste tem uma grande produção de algodão, de mamona. Na região sul, com girassol, soja na região centro-oeste, tá? É, Então, a cogeração é a produção de energia a partir dos resíduos da produção. Então, uma usina de etanol e de açúcar, ela vai produzir uma grande quantidade de bagaço de cana, né? Faz uma pilha imensa. O que que esses caras fazem? Ou eles, dentro da própria usina, criam lá um processo para queima do bagaço e produção de energia, ou então eles podem vender esse bagaço para ser produzida energia. Laranja também, né? Você vai ter a casca, o próprio bagaço da laranja, e você consegue então fazer isso também. Algumas empresas até ganham dinheiro produzindo energia e vendendo o excesso, né, para centrais energéticas, beleza? E daí a gente entra no etanol. O etanol pode ser produzido através da cana-de-açúcar, do milho, da beterraba. Tem outros mais, só que esses três são os mais utilizados, tá? Cana-de-açúcar no Brasil, milho nos Estados Unidos, beterraba na Europa e regiões aí mais frias, né? Porque a beterraba, como a beterraba ela fica debaixo do solo, em regiões frias ela é bastante resistente, né? Então, tipo assim, a planta ela até pode sofrer um pouquinho, mas a beterraba está aqui embaixo. Então, para as regiões frias é muito utilizado, beleza? Só para você ter uma noção aí, ó, a cana é o mais eficiente, né? Você tem aí tanto para redução dos gases do efeito estufa, né? Se você produz o etanol a partir de cana de açúcar, simplesmente ele polui menos e ele também a cana em si vai dar para você mais matéria-prima para você produzir o etanol do que os outros, né? A beterraba, o problema é que você pode comer também beterraba, né? As regiões de produção de beterraba, na maioria dos casos, o clima é tão extremo que você não consegue produzir durante o ano todo.
Então você tem um grande período aí de escassez. O milho é pior ainda, porque o milho ele é muito utilizado não só por nós para alimentação, mas para a indústria alimentícia também e também para produzir rações, né? Então, lógico, tá? A escolha do Brasil no etanol foi a melhor de todas, que é a cana-de-açúcar, né? Nosso território, o clima e tudo mais, tudo isso favorece bastante, beleza? E daí, ó, a gente tem um espectrozinho da produção nossa para você notar o seguinte: a região sudeste ela arrebenta com os outros, ó. É a maior produção tanto de açúcar quanto de álcool do Brasil. Isso por quê? Porque os consumidores estão aqui, né? Então você produz aqui, aqui mesmo já é consumido, vale muito, muito a pena. É exatamente por isso que o estado de São Paulo está virando um imenso canavial, né? Criar gado, sei lá, cria lá no centro-oeste, né? Agora, produção de etanol aqui é a mais interessante de todas, beleza? Aqui, ó, a gente tem uma estrutura, né, que está sendo construída, que está em vias aí de desenvolvimento, né? Por quê? Porque a gente vai ter, ó, a grande produção no interior de São Paulo. Então a ideia é a construção de dutos, né? Tubulação, cano imenso para você conseguir extrair essa produção do interior de São Paulo, né? De Goiás, de Minas Gerais, né, para você conseguir, então, trazer para cá. Aqui, na verdade, eu me distraí e nem vi. Essa aí de Araçatuba, né, para cá, seria a hidrovia, a utilização do rio Tietê. Né? Aí daí você chega até em Anhembi e simplesmente coleta, né, no centro ali, que vai mandar por duto para São Paulo, para Paulínia e assim por diante. Beleza? Então, tipo, um aumento muito grande da eficiência do transporte, no mínimo, do transporte, né, do etanol na região de maior consumo. Beleza? Isso aqui é só para você ter uma ideia da quantidade de usinas que tem o interior de São Paulo. Então, principalmente aqui a região de Ribeirão Preto, você vai ter uma grande quantidade mesmo, né? Vocês bem podem ver também que a região de Marília não tem muito. Por quê? Porque você vai precisar de grandes extensões e quanto mais plano o solo, mais interessante é. Né? Então, na região ali próximo de Marília, você não tem tanta atividade assim sucroalcooleira. Beleza? Outra imagenzinha só para você notar que essa região aqui de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, a gente vai ter um grande acúmulo aqui de produção de etanol, de açúcar também, beleza? Aqui, os quadradinhos ali foi que eu cliquei errado. Vocês não têm noção do tanto de efeito que tem nisso aí para depois voltar e corrigir. Isso aqui é uma outra imagem, só um gancho, né, para eu falar sobre a seguinte questão. O etanol aqui no Brasil ele é desenvolvido a partir da crise do petróleo. Então pensa num negócio que foi tão drástico ao ponto de fazer o Brasil se mexer. Né? O Brasil vai criar então o chamado pró-álcool em 75, que é o seguinte: são linhas de financiamento para quem construísse usinas, né, para etanol, financiamentos também para obtenção de máquinas, abertura de campos de produção. Então, a leva das usinas mais antigas, né, as sucroalcooleiras, elas serão dessa década aí de 75. Então, toda usina que foi fundada lá pelos anos 80, comecinho dos anos 80, ela surgiu exatamente dessa iniciativa do governo, né? Durante um grande período, até, na verdade, 2003, a gente vai ficar trocando, tipo, maior venda de carros que consomem gasolina, maior venda de carro que consomem etanol. Por quê? Porque ele não era muito eficiente, né? Nos dias mais frios, o carro movido a etanol, era quase impossível fazer ele pegar, né? Dava muito, muito trabalho.
E aí a gente vai ter evolução disso, né? Me vem a memória sempre, tem um Uno que ele tem, parecia tipo, sei lá, uma chupeta enfiada no painel dele, que era um negocinho que você abaixava ele e tal, era uma bomba injetora de gasolina para dar partida no carro, né? E só que o carro era só etanol, o motor era etanol. E toda essa evolução acabou então com o desenvolvimento do motor flex, né? Que foi inventado, né? Aqui o difundido aqui no Brasil, porque tem também desenvolvido na Europa por esse cara aí, ó, Urbano Ernesto Stumpft, vai saber como é que se pronuncia isso, né? E daí, em 2003, a Volkswagen vai lançar o primeiro Gol que é bicombustível. Então, olha só o que, que vai acontecer, ó. Venda de veículos leves, né, a álcool. Então, ó, tem um período de aumento, daí uma quedinha e tal, né? A década de 90 foi um tanto quanto ruim, né, para eles, porque o preço da gasolina estava valendo a pena, né? E aí, em 2003 é lançado o veículo Flex. Olha o que, que acontece com isso, né? E até a gente chegar à extinção dos carros que são só a álcool, né? Por quê? O que, que acontece então? O motor flex ele é muito interessante porque o carro vai conseguir trabalhar com os dois combustíveis. Então o que, que você faz? Quando vai esfriar, ou você compra gasolina aditivada e põe lá no reservatório do carro que é flex, ou então você já abastece com gasolina. Aí com gasolina é zero o problema do carro não pegar. Ah, mas o carro do meu pai é flex e ele coloca gasolina e não pega quando tá frio. Não, então ele tá com problema. Ele tá com problema, né? Porque não existe mais essa questão. Beleza? Então o desenvolvimento do bicombustível ou flex, ele vai transformar todo esse mercado, né? Esse modelo aí, inclusive, ele acaba sendo exportado para alguns outros países porque é uma solução perfeita, né? Tanto é que matou o carro a álcool, beleza? E daí a gente tem a geotérmica, né? O que que é a produção geotérmica? É o que o próprio nome quer dizer, geo e térmica, terra e temperatura. Como assim? Você precisa necessariamente de um local que tenha alguma atividade tectônica, algum tipo de encontro de placa, né? Por quê? Porque esse encontro de placa aí vai aumentar o chamado gradiente geotérmico. O que que vem a ser gradiente geotérmico? Quanto mais você desce no solo, mais a temperatura aumenta. Acontece que aqui no Brasil tem um gradiente geotérmico, cada estado, cada região, né? Vai dar mais ou menos assim, para cada metro que você cava, sobe 1 grau, né? Não, para cada metro sobe 3 graus, aqui no Brasil, em média. Agora, se você pegar, sei lá, tipo a Finlândia, e você cavar 1 metro, sei lá, dependendo de onde você estiver, é perigoso você cair no magma, né? Ou seja, o gradiente geotérmico é completamente diferente, né? Então, logicamente que isso vai salientar e muito essa possibilidade. Então, as regiões que você tem o gradiente geotérmico muito elevado, porque o magma vai estar ali próximo, né? O que, que você consegue fazer? Você consegue fazer um modelo igual esse aí, desse GIFzinho, que é o seguinte, ó, o cara tá simplesmente jogando água gelada aqui, né? Ela se aquece e volta aqui para a planta. Eu não sei por que os caras insistem em colocar a seta pro lado errado, mas ela tá pro lado errado, tá bom? Que na verdade o que o cara tá fazendo, ó, ele joga a água, não é gelada, tá? Água em temperatura normal aqui, essa água é aquecida, tá vendo? Aí ela entra aqui e vai produzir vapor, né, para movimentar uma turbina e produzir energia elétrica, né? Só para vocês terem uma noção, na Finlândia isso é tão perfeito que eles não cobram energia elétrica da população. É famoso também o processo de que na Finlândia as principais rodovias elas são todas iluminadas. Então, tipo, o cara nem precisa de acender o farol para dirigir durante a noite, né? Tem um outro modelo também que seria esse aqui, olha só que GIF mais modernoso, ó.
Só que ele não começou exatamente onde eu queria. Você tem aí o cara pegando os gases aquecidos, né? Porque, por exemplo, o geyser, aquela água que sobe lá, na verdade, ela está acompanhando os gases quentes que foram liberados, né? Porque lá embaixo tem um vulcão. Então, quando aquele gás sobe, ele já aqueceu bastante a água, mas ele sobe porque ele está sendo liberado. Mas toda a água que está ali acumulada, ela foi aquecida também. Então, algumas usinas geotérmicas, o que, que elas fazem? Elas vão aproveitar isso, vão aproveitar esses gases já extremamente aquecidos, e aí ela vai encaminhar esses gases para a usina, e esses gases vão aquecer a água, né? A água vira vapor, movimenta a turbina e produz energia, beleza? Então, quais os riscos, né, de uma produção dessa? Bom, os riscos são o seguinte: não é garantido de que você vai ter isso aí para o resto da vida. Do nada pode parar. E outra coisa, do nada pode dar algum terremoto, lembra? Encontro de placas tectônicas, e você pode ter alteração dos fluxos desses gases, né? Ou seja, esse processo ele é um pouquinho arriscado. Tem casos nos Estados Unidos de que parou, tiveram que fechar a usina, né? Porque algumas vezes acontece, só que aí o que eles fazem? Vão lá, cavam outros dutos e tudo mais, conseguem achar de novo e recomeçam, né? Mas tem casos nos Estados Unidos que isso aconteceu e eles não conseguiram, digamos assim, reativar a usina, teve que parar mesmo, né? Então, ó, a gente tem os Estados Unidos com maior produção, né? E aí vale a pena salientar a produção em quantidade, né? Por que, que a Finlândia não vai estar aí, sendo que a Finlândia é o país que mais é dependente da produção geotérmica? É que, meu, na Finlândia tem muito pouca gente, tem pouquinha gente, né? Então daí não vai ser assim tão notável, né? Então a gente tem, ó, Estados Unidos, a gente tem as Filipinas, né? Que foram ultrapassadas atualmente pela Indonésia, a Itália, Nova Zelândia, né? Esses aí seriam os maiores produtores, então, em quantidade, tá? Agora, de dependência, seria, como eu disse para vocês, a Finlândia, né? Isso aqui, então, é só para a gente fechar, é um ranking dos 5 maiores produtores de energias renováveis do mundo. Então, aí estão os tipos de energia. Então, ó, a gente tem aqui, ó, energia eólica, né? Indústria, o que é isso? Hidroelétrica? Acho que é hidroelétrica, sim. Então, ó, a energia eólica, China, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Índia. Biomassa, Estados Unidos, Brasil, tá? É só um resuminho aí para você dar uma olhadinha. Pausa o vídeo, dá uma olhadinha só. Como eu disse para vocês, não precisa decorar isso, é só você ter mais ou menos aí uma sequenciazinha na sua cabeça, tá? E daí a gente tem, ó, o ranking da poluição. Primeiro lugar, China, né? Porque aquele consumo excessivo de carvão mineral, só que como eu disse para vocês, a China está trabalhando isso para alterar essas condições. Segundo, Estados Unidos, por quê? Porque consome muito petróleo, consome muito carvão mineral, né? E além exatamente de toda a quantidade. A China, o que é notável é que essa grande poluição é das indústrias, né? A produção de energia que vai, digamos assim, alimentar a população, ela nem é tão grande, porque uma boa parcela da população chinesa ainda vive no campo, né? De modo forçado pelo socialismo. É isso mesmo, né? E a parte que vive no setor ali próximo do litoral, ela é forçada pelo capitalismo, né? Então, a ideia de explorar o trabalhador chinês é sim do governo chinês, mas tem todo o apoio dos países capitalistas, né? E o terceiro seria a União Europeia, tá bom? Para o Brasil, ó, olha lá, se o desmatamento for levado em conta, o Brasil é o quinto maior emissor de dióxido de carbono do mundo, né? A gente pode ver que do Brasil, ó, o desmatamento, as queimadas levam aí 51,9% das nossas emissões. Então,
dá sim para o Brasil melhorar e muito essa, digamos, essa sua pegada ecológica aí, né? Ou desecológica, beleza? E aí aqui eu coloquei só um resuminho, tá? Dessa mesma forma que eu disse para vocês, dá uma pausadinha no vídeo, dá uma lidinha, porque são as vantagens e desvantagens das fontes energéticas. Então aí tem a eólica, solar, a energia hidrelétrica, de biomassa, né? Os combustíveis fósseis e a energia nuclear. Beleza? Então, senhores, bons estudos para vocês. Beijão, tchau, tchau e até mais. Se cuidem.